O Brasileirão chegou ao fim e a bola já está rolando em outros campeonatos regionais, Copa do Brasil, Libertadores. Haja fôlego para encarar essa rotina. Eu sou a jornalista Eduarda Estrela e está começando agora o Golcast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. No episódio de hoje, vamos conversar com Luiz Carlos Prima, ex-lateral, foi preparador físico em várias equipes de futebol do Brasil e do exterior, o cara da preparação da seleção no Tetra, olha só que legal. Participam com a gente o presidente da GolManage, Luiz Henrique Nunes, e também o jornalista Norton Capel. Alô, Prima, direto do Rio de Janeiro, da cidade maravilhosa, tudo bem com você, Prima? Seja muito bem-vindo. Prazer em falar com vocês e falar do que eu gosto mais de trabalhar, que é o futebol, né? Que maravilha, somos todos apaixonados aqui por futebol. E eu quero saber o seguinte, Prima, como faz para se despedir de uma competição e já começar outra sem pré-temporada, sem esse período de descanso e de preparo para uma nova jornada? Os clubes, eles são muito bem aparelhados, né? Você tem um departamento médico, onde tem a fisiologia, e você tem o equilíbrio dos jogadores, você vem fazendo variações de testes no período que eles vêm jogando. Então, você tem um grupo nas grandes equipes, né, que eu estou me referindo. Eu acho que nesse período que a gente está, que vai começar a falar o programa agora, quem sofreu mais foram as famílias. Porque a ausência do atleta nas férias de final de ano, não teve Natal, não teve Ano Novo, tudo isso aí nós tínhamos que nos adaptar a isso. Né? Os jogadores estavam acostumados a chegar em dezembro, terminar o campeonato, passar o Natal com a família, Ano Novo com a família e retornar em janeiro para iniciar uma pré-temporada. Então, as famílias tiveram que se doar para que o jogador tivesse todas as atenções voltadas para o trabalho dele. Isso foi muito importante. E o clube que conseguiu fazer isso é quem está chegando às finais. Os clubes que não conseguiram ter esse equilíbrio de trabalho a trabalho. Então, nós tivemos a pandemia, as férias foram na pandemia. Então, nós temos agora que trabalhar. Não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem Carnaval. Aqui, Norton Cap, eu falo de Porto Alegre. Eu só queria ficar um pouco mais nessa questão, até tu fizesse uma referência aos jogadores, né? Que tiveram todas essas dificuldades. Mas Sim. Também nesse momento em que é uma novidade para o mundo inteiro, está passando por uma pandemia, com os calendários totalmente modificados aqui na Europa, em qualquer lugar, também teve que ter algum tipo de adaptação. Os profissionais dessa tua área também tiveram que fazer algum tipo de ajuste, adaptação. O que foi fundamental, até porque tem sempre aquela questão que o psicológico acaba muitas vezes até gerando algum tipo de lesão. Então, eu queria entender se nessa área da preparação física, com um calendário tão atípico e tão modificado, o que os profissionais tiveram que fazer para fazer esse enfrentamento? Ô, Norton, eu não tive contato com nenhum profissional. Eu estivesse trabalhando no lugar deles, né, eu faria o estudo individual, como eles fazem. Quem precisa de mais resistência, quem precisa de mais força, quem precisa de mais velocidade. Então, você divide por categoria de lateral, meio-campo, zagueiro, atacante. Então, você vai trabalhar aquela valência física para poder manter aquilo em alto nível. E se você deixar de trabalhar força, você perde força. Então, o preparador físico sempre tem que ter a preocupação de ter um trabalho de força na semana de trabalho. Porque se você deixar de trabalhar 3 dias, força, você deixa de ter força. Se você acumular 2 semanas viajando, vamos dizer que você pega uma equipe e vai viajar 10, 15 dias. Fica dentro de avião, dentro de hotel. Vai chegar no final da competição, você vai ter resistência. Você vai ter o grupo mais interligado dentro do campo, mas a força diminui, porque você não treinou força. Entende? E na pandemia, pelo que eu via, nos YouTube, que aparecia algumas lives,
jogadores treinando em casa. E você viu o que eles faziam? Trabalho de musculação, trabalho de agilidade. Sempre tinha um trabalho de força. Quando eu falo força, qualquer tipo de salto que você faça é uma força que você está fazendo. Se você quiser fazer um trabalho de resistência, você triplica aqueles saltos que você vai aumentar e que você vai trabalhar a resistência. Então, os preparadores físicos, hoje que nós temos, nossa preparação física, pelo que eu também estou dentro desse, me encaixo aí dentro, nós somos o melhor do mundo, vamos dizer assim, porque eu tive contato no meu período, quando eu estava na seleção brasileira, de 92, eu fiquei a 98, eu tive contato com os jogadores da Europa. Eram os jogadores que eram era o Jorginho, era o Mauro Silva, era o Ricardo Rocha, era o Branco, era o Leonardo. Então, as perguntas que eu fazia para eles, o que vocês fazem no clube de vocês? Que é para quando eles vinham ser convocados para mim, quando eu recebia eles, eu sabia o que eles tinham feito naquelas semanas anteriores. Então, na Europa, eles trabalham a pré-temporada de um mês seguido e depois eles só fazem jogos, só jogos. Então, a nossa preparação física ela é muito trabalhada à base de força. Eu vejo que nossos preparadores físicos do Brasil, em geral, eles levam para a academia, eles fazem um trabalho de velocidade no campo, intercalando durante os jogos. Na Europa, não se faz muito isso, porque eles têm aquela visão do pequeno jogo. Eles fazem a intensidade dentro de pequenos jogos. Eles tentam levar o batimento cardíaco do jogador no espaço de campo de 30 por 30. Então, eles vão levar o batimento do jogador a 180, fazendo marcação de 4 contra 4 naquele espaço pequenininho. O brasileiro, o preparador físico brasileiro, não tem. Ou seja, você conhece os clubes, conhece as estruturas dos clubes. Não são todos os clubes que têm academia dentro de si, dentro do próprio CT. Só os tops que têm. Então, os preparadores físicos eles têm que ter os dois trabalhos. Quem tem o top, que vai fazer a avaliação física semanal, vai pegar o preparador físico, o fisiologista, vai testar lá os 2, 3 que eles acham que estão abaixo, vão ver que nível de físico está mais cansado, se tem que trabalhar mais do que. O clube que não tem isso, como eu passei um grande tempo no Bragantino e clubes do interior de São Paulo, que não tinha essa aparelhagem, a gente sentava e observava na nossa visão, na nossa experiência. E o que você quer que o teu jogador faça num jogo, Nó? Eu vou aproveitar e vou te perguntar, já que tu me chamou aqui e fez uma pergunta, eu vou te responder com uma pergunta. A gente tem a sensação, tu falaste do futebol europeu, que o futebol jogado na Europa hoje é diferente do futebol brasileiro pela intensidade, pela rapidez e pela compactação. Mas aí que tá. Mas tem muita questão tática, mas tu fez uma referência muito forte à questão física. O quanto isso tem hoje nesse contexto? Norton, a preparação física dentro de... Tipo, você viu o jogo do Flamengo contra o Internacional. Eles, o tempo todo, eles jogaram em cima. O Internacional se defendeu e tentava sair num contra-ataque. Para fazer isso, tem que ter preparo físico, pô. Não é parte tática, não. A parte tática ajuda, que é para o jogador se posicionar em campo. Se ele vai mais para o lado... Se os 3 meios de campo forem mais para o lado direito do campo, vai abrir o setor esquerdo. Então, você tem que ter, taticamente, uma divisão dos corredores. Quem é que vai marcar os corredores? Mas se você não tiver a resistência para jogar 90 minutos ou mais de 90 minutos, você cansa. Tanto que você lembra do Bragantino, que chamavam de linguiça mecânica, que ia no Sul, ganhava do Grêmio, ganhava do Inter, vinha no Rio de Janeiro, no Maracanã, ganhava do Flamengo, ganhava do Botafogo, ganhava do Vasco. Nós fomos um Bragantino, um time pequenininho de uma cidade maravilhosa, que é Bragança Paulista,
Nós fomos campeão brasileiro da segunda divisão, fomos campeões paulistas, e no ano seguinte nós disputamos título contra o São Paulo. Nós não tínhamos laboratório de avaliação física. Sabe onde eu ia? Com o Bragantino, o Vanderlei foi comigo, depois veio o Parreira, nós fomos a São Paulo. Em quem eu conversava e tentava, vamos dizer assim, ver o que eu precisava mais, era com o Turíbio Leite, o fisiologista que era do São Paulo, na época, em 90, 91. Então, eu pegava o Bragantino no ônibus, levava para São Paulo. Lá eu fazia uma avaliação física, sentava com ele, o ônibus ia embora com os jogadores, e eu ficava lá traçando minha meta de trabalho. O que precisa? Resistência, força e velocidade. Isso daí, se você tiver isso daí bem polido, bem controlado na tua equipe, trabalhando semanalmente, você vai ter um jogo mais para você. Você vai ser mais agressivo. Agora, quando você aumenta muito a carga de treinamento técnico no jogador e diminui a carga física, você vai ter prejuízo lá na frente. Essas coisas todas que você está falando, me parece que são coisas naturais que os clubes devem fazer durante uma temporada. Né? Isso, no futebol brasileiro, essa temporada ainda é mais agitada, com uma quantidade enorme de jogos, uma série de coisas, que tu conhece tão bem e nós também. Né? A questão é que o Campeonato Brasileiro se encerrou na semana passada, essa semana, final de semana, já começaram estaduais, já tem gente em pré-libertadores. Né? O que fazer este ano? Como o calendário ele está sendo, não tem intervalo, não vai ter um início para uma pré-temporada, vai ligar uma temporada na outra. Então, esses jogadores que estão jogando direto, eles têm um período que eles sentiram uma dor na coxa, no adutor, então eles são levados para um tipo de trabalho. Eles vão levar ele para a piscina. Ao invés de eles treinar no campo, eles vão dar um relaxamento para eles, levar para ali na piscina, ou fazer um trabalho de hidroginástica. Porque se você descansar eles da bola, chute a gol, pique, você já está recuperando ele. Se você tirar ele do campo, botar ele com tênis, fazer um trote em volta do campo, você já está recuperando ele. Você não precisa parar esse jogador. É só modificar o trabalho dele. Ao invés de você colocar uma carga de trabalho, você tira as cargas de trabalho. Porque a programação, como você está frisando, tu tem um outro gráfico agora. O campeonato regional, ele vai até quando? Vai entrar qual outro campeonato depois? Libertadores? Qual é que vai entrar? Então, o gráfico do trabalho, aí é que tem que ser inteligente, para poder, aonde que a gente começa a trabalhar a força, a resistência, a velocidade, de novo, eles têm que perder um pouco desse trabalho. Eles têm que recuperar um pouco a musculatura. Como é que vai recuperar? Fazendo uma corrida leve, fazendo um trabalho de piscina, fazendo um treinamento técnico livre, sem cobranças, que tudo na cabeça do jogador, que você falou, o estresse é cobranças. Mas quando você cobra e está ganhando, é tudo bom, é tudo gostoso. Vai cobrar de um time que está caindo para a segunda divisão. Aí o estresse é maior. Então, quem está na frente, não se fala em estresse. Por quê? O cronograma deles, que eles fizeram, a comissão técnica, junto com quem é responsável, deu certo. Se organizou no tempo certo, recuperou o jogador no tempo certo, deu descanso para o jogador, tipo, o Gabigol não ficou fora. Ficou fora aí uns 2 jogos passados, retrasados aí atrás. Jogou o garoto lá que foi comprado, que veio lá que era do Fluminense. Então, aí agora retornou, porque o Gabigol retornou? Recuperou a dor muscular, recuperou toda a vontade. Isso tudo é feito no gráfico. Isso que você colocou é muito importante. E sempre eu trabalhei com isso. Qual é a competição alvo nossa? Aonde a gente vai ter que apertar os jogadores?
Aonde a gente vai ter que apertar a preparação física? Aonde a gente vai ter que fazer concentração para tirar o jogador da noitada? Que acontece isso. Em Bragança Paulista, quando nós fomos lá campeões de 90 e 91, foi em 89 e 90, eu com o Vanderlei, a gente concentrou a semana toda. Ficamos concentrados a semana toda, porque a cidade era festa. O jogador não podia sair na cidade, era festa. Prima. O jogador entrava num restaurante, o pessoal já vinha dar cerveja para ele, eu já vinha comemorar. Então o Vanderlei, junto comigo, resolvemos, olha, vamos ficar na concentração, que a gente tinha uma chácara, vamos ficar na concentração. Aí conversamos com os jogadores, olha, nós vamos precisar retirar vocês daqui, nós vamos ter que trabalhar. Pô, tudo bem, é para uma coisa grande, é para ser campeão. Todo mundo aceitou, numa boa. Eu fiz isso daí, que eu estou falando agora, no time que eu trabalhei no Japão, no Jubilee-Wata. Eu estava com um ponto à frente, como é o Flamengo agora, estava um ponto à frente. Eu fui concentrar a semana inteira meu time no Japão, porque eu sabia que tinha jogadores saindo para a noite. Aí eu sentei, conversei com o Dunga, falei, Dunga, olha, está acontecendo isso e isso. Eu estou com 31 pontos, o Kashima tem 30. Faltam 2 jogos. Se eu empatar o Kashima passa à minha frente. Mas o que você quer fazer, prima? Ele perguntou. Falei, eu quero concentrar a semana toda, ninguém vai sair mais daqui. Aí ele falou, tudo bem, vamos fazer. Aí fomos campeões, em cima do Kashima antes. Agora, prima, eu estou vendo que o Norton quer fazer uma pergunta, mas, Norton, só para eu pegar esse gancho aí, o prima está falando da questão dos jogadores, né? Que muitas vezes tem que dar uma controlada, né? A gente sabe que muitos jogadores levam super a sério a questão da preparação física, fazem muitas vezes reforço em casa quando necessário, mas a gente sabe que também tem gente que curte uma noitada, que põe tudo a perder muitas vezes, e imagino que seja difícil, né, esse equilíbrio do time. Mas eu te pergunto a questão assim dos treinadores também nesse processo, né? Porque você trabalhou com diferentes treinadores em diferentes épocas nessa tua trajetória. Isso muda também essa pegada? Ou esse trabalho ele é muito semelhante? Porque você já trabalhou com o Zagallo, por exemplo, vocês foram tetra juntos. O que muda de um treinador para outro nesse sentido, sabendo que o atleta também faz parte dessa responsabilidade? O importante é do treinador estar junto com você, no mesmo raciocínio. Tá? Ele tem que estar pensando da mesma forma que você. Você tem que mostrar um leque para ele de situações que pode acontecer, que você não gostaria que acontecesse, que você queria preservar, ou seja, os jogadores dentro do trabalho que você vem fazendo. E graças a Deus, com o Vanderlei, com o Parreira, com o Zagallo, com o seu Enio Andrade, nós tivemos sempre coisas voltadas para o melhor do grupo. E os jogadores têm que entender na época. O futebol ele é simples e complicado ao mesmo tempo. Se você quiser saber mais do que o jogador, ou seja, achar que você é mais inteligente que o jogador, tu começa a ter conflitos. Tanto que o Zagallo é uma pessoa que vocês conhecem muito bem, uma pessoa muito querida em todos os lugares, e não tem um jogador que fala mal do Zagallo. Porque ele chegava para o jogador e falava assim, olha, eu gosto de você, eu respeito você, mas agora aqui é a seleção brasileira. Nós temos que fazer o nosso padrão aqui. O dia que eu puder liberar você para sair para tomar uma cervejinha, fizemos isso na Copa de 94. Quando a gente passava de fase na Copa de 94, sempre o próximo jogo era daqui a 4, 5 dias. Aí a comissão técnica se reunia e falava assim, olha, vamos dar um dia de folga para eles. A gente largava eles de manhã, eles iam para a rua. Tinha muitos com família lá, com filho, com esposa, iam se encontrar com elas e voltavam às 10 horas da noite. Eles ficavam o dia inteiro fora. E nós fomos campeões do mundo. E eu sei de algumas situações onde os jogadores italianos, nas concentrações, e nos jogadores alemães também, eles botam garrafa de vinho para eles tomarem no jantar, na véspera do jogo. Então, porque... Mas é aquela situação, o jogador... Eu vou falar uma situação que pode até
tem uma outra conotação. Jogadores europeus vão para o treino de terno e gravata. O jogador brasileiro, às vezes, ele vai de chinela havaiana e short, com o pé cheio de areia de praia. Ele não está com essa responsabilidade para que o clube tem. O clube, quando contrata alguém, o clube, quando contrata um jogador, através do treinador, é uma responsabilidade muito grande. A parte médica, a parte física, a parte psicológica. É muito grande. Mas o jogador, às vezes, não pensa assim. O jogador, ele veste a camisa e vai jogar. Acabou, botou a roupa de passeio, ele acha que não tem mais compromisso com o clube. E tem. Ele continua sendo do clube. Não teve uma Copa que as famílias concentraram junto? Ah, essa história de concentrar desde a Holanda, causou a Holanda de 74 já causou um espanto no futebol, porque antes da final as mulheres dos jogadores foram para a concentração da Holanda. Enfim, é realmente Será que uma atrapalha, outra... hein? É bom, atrapalha ou ajuda, hein, prima? Ou será que atrapalhou, né, Duda? Porque o resultado a gente sabe, né? O resultado a gente sabe. Eu acho que a vida que eles vivem lá fora, o holandês, né? Tanto que você passa nas avenidas, tem várias lojas com vitrine com as mulheres peladas, sentadas. Eles vão acabar, só um detalhe aí, que eles querem acabar com isso. Então, mas o que você colocou, que as famílias frequentavam as concentrações, vamos dizer, aí tem jogador brasileiro que vai para o time deles lá, aí não é o mesmo, a cultura nossa não é essa. Eu queria te perguntar, dentro dessa também comparação futebol brasileiro, futebol europeu, e eu sei também que tu tem conhecimento tático, né? Tu tens qualificação como treinador, porque uma das questões também muito polêmica aqui no futebol brasileiro diz respeito ao seguinte, a poupar jogadores. O famoso time que, para jogar a tal competição, joga no domingo com um time totalmente reserva, e isso é um motivo de grande polêmica entre torcedores, entre jornalistas, entre os próprios técnicos, que não é um padrão europeu. Os europeus até mudam alguns jogadores, mas jamais entra um time totalmente reserva, como acontece aqui no Brasil em algumas circunstâncias. Na tua visão, como conhecedor da parte física e conhecedor da parte tática, como tu te posiciona? É exagero dos treinadores brasileiros que põem um time completamente de reserva para preservar o time para o jogo seguinte? Norton, quando acontece isso, é que alguma coisa já vem acontecendo a longo tempo. Ou seja, quando fala em poupar algum jogador, é porque esse jogador já deu algum sinal dentro da fisiologia, alguma parte muscular dele, algum trabalho que ele precisa compensar para poder não estourar a musculatura daqui a mais 2, 3 jogos. Então, quando se poupa jogador, não é simplesmente, eu vou poupar para poder economizar. Não é isso. É porque esses que são poupados é que, há um tempo atrás, ele vem apresentando algum tipo de desgaste, algum tipo de queixa. O treinador quer sempre ter o melhor, ou seja, quer ter os titulares em campo. Que o treinador ele não tem só 11 jogadores titulares. Hoje você vê que trocam 5, trocam de penca, trocam 3, depois trocam mais 2. Então, ele está dali, no passado, há um tempo atrás, o treinador queria fazer isso, mas não podia. Então, quando você fala em poupar alguns jogadores, esses jogadores, você pode ver, se não poupar esses jogadores que estão sendo poupados, daqui a 2, 3 jogos vão ter uma lesão. Isso é fato, porque eu estou de fora do futebol, mas eu observo isso. Quando o jogador está na crista da onda, que está correndo mais do que todo mundo, está fazendo gol de orelha, a bola bate na orelha, a bola está entrando, esse jogador tem que ter cuidado, tem que levar ele como um bibelô, porque está no fio da meada, está no fio.
a qualquer momento pode ultrapassar isso. Nos grandes clubes, isso que o Primo acabou de falar agora, o jogador que está correndo, isso é fácil. Que tem exames, tu tira uma gotinha de sangue do cara, né? É um exame de enzimas que vão dizer se aquele jogador está propenso a ter uma lesão ou não. Os grandes clubes tu consegue fazer isso. Na grande maioria dos clubes que não tem essa estrutura toda, tu não consegue fazer. Né? Aí vai no olhômetro. Já escutei. Aqui mesmo, né? O cara mais experiente, ele vai pelo olho, ele sabe. Quando o cara começa a modificar um pouco a movimentação, ou a maneira como ele chega para dividir uma bola um pouco mais travado, o cara já começa a olhar isso. Você não vai ter sempre a fisiologia do teu lado para fazer a avaliação. Você tem que ter ali o feeling de falar, olha, segura ele agora. Tira, vamos segurar ele para o próximo jogo. Nós tivemos uma experiência aqui na final do campeonato aqui de Brasília, que no jogo da final o treinador tirou do jogo o capitão do time. E ele dizia que estava bem. Ele disse assim, não, ele não está bem. E depois o jogador confessou que realmente não estava. Olhando ele chutar a gol. Um treino de chute a gol. Era um cara que chutava e deixava a perna solta. A perna seguir com o movimento do chute. E ele estava treinando, batendo na bola e segurando a perna. Isso não está legal, ainda está sentindo a lesão. Porque ele estava forçando para voltar para jogar e não jogou. Mas uma curiosidade, Primo, em cima dessa questão do rodízio, né? Eu acho que o rodízio aqui, que é essa questão que o Norton colocou de poupar jogadores, começou muito intensamente até no Internacional de 2015, com o Diego Aguirre, né? O Renato Gaúcho faz isso muito lá no Grêmio, o Palmeiras também faz, porque tem um elenco grande. E o Flamengo, que tu tanto citas aqui, que também tem um elenco grande, tem estrutura, mas o Jorge Jesus, do ano passado, ele fez exatamente o contrário. Todo mundo disse, olha, o Jorge Jesus está ensinando que não deve poupar ninguém. Não deve poupar ninguém. Isso aí. É o que eu estou falando. E colocou em dúvida se vale a pena poupar, se precisa poupar. Quem poupa está errado. O Flamengo fez alguma coisa diferente. O Flamengo deu sorte, por acaso, o cara não estourou a musculatura na hora que poderia ter estourado. O que eu falei, você colocou do Jesus, dele não poupar. Eu também não pouparia. Mas se eu estou dentro de uma comissão técnica, o preparador físico comigo, no fisiologia, e fala assim, olha, os batimentos dele no treinamento, ele não está recuperando rápido. Esse cara está cansado. Eu não tenho como avaliar o sangue, a gotícula do sangue, nem uma fibra muscular dele, para saber se está com estresse. Então, o que eu faço? Trabalho aerobicamente com ele. O treinamento aeróbico é como se fosse um remédio que não faz mal. Se você botar um tênis, correr leve no gramado, você não está piorando nada, você está só soltando e oxigenando a musculatura. Isso é importante. E eu também estou com um pacto com o Jesus, de se eu tenho esse clube, se eu tenho esses 11 jogadores, por que eu tenho que tirar? Você tem que me explicar por quê. Porque o cara está sentindo dor. Tudo bem, aí eu vou tirar. Só que uma outra coisa, quando são poupados jogadores, ninguém poupa mudando a formação. Tipo, se joga no 4-4-2, eles vão poupar, mas vão continuar no 4-4-2. Ninguém poupa mudando a formação que a equipe joga. Ninguém muda taticamente. Muda as peças na função que vinha fazendo o outro. Se você tivesse, espera só um pouquinho, se você tivesse treinado uma outra formação, aí sim, você poderia poupar, mas, vou jogar contra o Inter. Eu vou jogar diferente. Eu vou jogar marcando mais em cima. Então, eu quero diferente. Eu vou tirar aqueles que não marcam e vou botar para marcar. Mas foi o que o Jorge Jesus conseguiu fazer no Flamengo. Fazer o Everton Ribeiro marcar, fazer o Gabriel, o centroavante marcar, fazer lá o ponto esquerda marcar também. O Jesus mostrou para ele, você quer ir para a seleção, para chegar à seleção brasileira, nós temos que ser campeões aqui, que é para poder voltar o foco para a gente. Então, aí todo mundo ficou olhando para o Jesus. O que tu quer? Eu estou sabendo disso porque o Evandro Mota é meu amigo particular e trabalhava junto com Jesus no Flamengo, que era o psicólogo que foi da seleção de 94. Então, ele falou, prima, ele fazia com que o craque
desce carrinho. Ele fazia o craque voltar para marcar. O trabalho dele foi esse no Flamengo. Que eu queria ir ver o trabalho dele. Que eu moro aqui no Rio, eu queria ir lá ver. O Evandro falou, prima, ele não deixa nem a mãe dele. Não adianta, eu não vou nem pedir. Mas eu falei, o que esse português faz diferente, ô Evandro? Ele falou, prima, ele fez a cabeça dos craques, que é o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique, entender que tem que marcar. Você vê, o Bruno Henrique vinha dar carrinho aqui ajudar o lateral esquerdo. Qual é o time que vai ganhar do Flamengo se os caras marcarem e todo mundo marcar? É difícil. Mas se todos os clubes, todos os jogadores pensarem e olharem o que o Flamengo está fazendo de diferente para poder aproveitar nos seus clubes, eles vão ver que é isso. Os craques marcam. Prima, os craques marcam. Concordo plenamente. Fizesse uma referência à questão da substituição de 5 jogadores, né? Que isso foi uma mudança trazida pela pandemia, em que a FIFA normatizou, só que ela está prevista terminar agora na metade do ano. Eu, particularmente, defendo a manutenção dessas 5 substituições. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que isso deve agora ficar efetivado. Eu acho que deveria ficar efetivado. Daria até a oportunidade dos treinadores, que isso aí foi uma mudança que acho que não deu tempo dos treinadores até se articular melhor. Porque o que poderia trazer de benefício para o jogador, para o treinador? Foi o que eu coloquei agora. Se eu vou trocar 5 jogadores, então eu vou mudar a forma de jogar, pô. Eu não vou só trocar porque o cara cansou ou porque o cara se machucou. Porra, se tu vai trocar 5 jogadores, tu pode atuar diferente no jogo. Pô. Então, isso aí, se continuar, aí os treinadores vão começar a trabalhar o segundo time. Tem o primeiro tempo e o segundo tempo. Se você tem como mudar o jogo, então você tem uma tática de 5 jogadores. Mas é que os treinadores, se você observar, não são todos que fazem essas 5 substituições. Eles não mexem na forma de jogar. Eles mexem porque o jogador cansou ou porque o jogador machucou. Eu acho que interessante, aí tá, seria um desafio para o treinador começar a pensar em modificar o segundo tempo do jogo. A forma tática de jogar. Agora não é tanto. O que eu vou falar já não é tanto assim aqui no Brasil. Antigamente era mais claro isso. Mas eu acho que essa diferença ainda existe. A preparação física na Europa é um trabalho integrado com o treinador. O que eu quero dizer? O cara prepara o atleta de acordo com a demanda do técnico. Se o técnico é um time que sai em velocidade, que é um time que chegue mais junto, enfim, de acordo com o desenho tático, com a forma de jogar que o treinador quer, aquela preparação é feita para que o jogador possa fazer aquilo que o treinador quer da melhor maneira possível. Aqui no Brasil, eu repito que já não é tanto assim, mas me parece ainda que a preparação física é um trabalho muito isolado do treinador. É o preparador físico, olha, eu entendo de preparação física, vou fazer esse cara ser forte, vou fazer esse cara ter resistência, vou fazer esse cara ter força. Mas vem cá, será que é exatamente o que aquele preparador está colocando como característica daquele jogador? É o que o treinador precisa? Essa integração não está fazendo falta no Brasil? Ou tu acha que... mas... Não, Luiz, tu falou uma coisa interessante. O que eu coloquei aqui com relação às variantes físicas, resistência, força, velocidade, depois de adquirir isso daí, que seria numa pré-temporada, aí, e quando você trabalha numa pré-temporada, é como se fosse meio separado o trabalho físico do trabalho do treinador, do trabalho tático da equipe. Quando a equipe já está num patamar físico, onde tem uma homogeneidade, está mais equilibrado, aí as coisas, como era comigo com o Vanderlei, no Bragantino. Nós tínhamos um treinamento físico, que sempre, na época nossa do Bragantino, nós trabalhávamos a semana inteira. Tinha poucos jogos no meio da semana. Então, nós tínhamos sempre um trabalho de corridas
no início de uma semana. Sempre quando voltava o pessoal para fazer um trabalho, era sempre o trabalho de corrida, trabalho aeróbico. E nós tínhamos a sequência de terça, quarta, quinta e sexta de trabalho físico-técnico, onde o jogador corria o campo todo, fazendo tabelas, fazendo cruzamentos, fazendo finalizações, mas ele corria o campo todo. Ele não ficava em 20 por 20, nem 30 por 30, em campo reduzido. Porque quando você vai jogar num jogo, no Maracanã, que tenha que marcar pressão no campo todo, você não está trazendo para a tua realidade do treinamento da semana. O teu treinamento da semana é campo reduzido, 20 por 20. Está lá. Bota 4 contra 4, 4 contra 6 e vai tentar fazer a intensidade. Mas aí cai no que eu vejo quando eu estou observando de fora, no aspecto técnico. E quando fica na posse de bola, se perde muita bola, se perde muito passe. Então, Prima, por que tem tanto treinamento em campo reduzido? Me diz isso. Não, porque a gente ouve tanto assim, vamos jogar como se treina, vamos treinar como se joga. A gente ouve isso o tempo todo. A gente joga num campo desse tamanho e treina num campo desse tamanhinho. Então, você está me cutucando, Luiz, para mim falar com relação ao que o pessoal vem fazendo ultimamente no Brasil, em determinados momentos do ano, né? E eu tive uma outra escola, eu tive um outro passado, que não é muito longe, em que o Vanderlei, até o Luxemburgo, ele teve agora, questionaram ele no Palmeiras, falando que o futebol moderno, de posse de bola, ele falou, quero ver ter posse de bola quando o jogador perde a bola com o goleiro e toma o gol. Vai a defesa fazer passe na frente da área, dá para o goleiro erra, como aconteceu aí vários episódios no Fluminense, no Flamengo, e toma o gol. Quem é o culpado? É o treinador que pediu a posse de bola. Mas você tem que ver o que o clube te dá para você. Você entrou no clube, você tem que ver o que tu tem à tua disposição. Tu tem jogador de nível técnico bom, então você vai poder intensificar o trabalho com um campo reduzido. Não, o jogador não é tão bom tecnicamente. A qualidade técnica não é no alto nível. Então você tem que intensificar um pouco a parte física, que é para você se impor no jogo. E melhorando a parte técnica individual de cada jogador. Porque o que eu vejo, às vezes, não se preocupar em melhorar a qualidade técnica de cada jogador, e sim trocar o jogador. Às vezes você tem um jogador que é forte, é alto, tem boa condição física, mas tecnicamente ele está abaixo do nível. E tem um outro melhor, aí troca-se aquele. Mas errado, eu acho que teria que melhorar a técnica daquele. Você tem que dar qualidade técnica para cada indivíduo em cada posição, para tu ter o elemento completo. Você não pode ter um jogador e descartar o jogador. Você tem que melhorar o que ele tem de ruim. Você tem que polir a coisa boa dele, que é inteligência, é visão de bola, é outras coisas. Mas você tem que melhorar o que ele não tem de bom. Se ele não tem bom passe com a perna esquerda, então vamos fazer o paredão. Vai ficar depois da hora. Não tem problema, pô. É o trabalho dele. Eu tenho que pegar minha filha. Manda outro. Eu vou botar o Norton no paredão. Norton tá precisando cabecear mais. Eu vou botar o Norton no paredão. Não tá bom, não. Olha, eu sou um professor, né, que eu gosto muito do que eu faço. Ou seja, quando eu trabalhava... Dá pra ver, prima. Você fala com paixão. Duda, tu falou que esse cara gosta do que faz. Eu já vi esse cara, não vou dizer que eu vi ele chorar, mas eu já vi ele com os olhos cheios d'água e chegar a escorrer lágrima, e não era dentro do campo, foi numa sala, numa mesa de reunião, defendendo a tese dele e tendo que aturar um cara que o contrariava. Já vi esse cara chorar com isso. Não sei se ele lembra disso. Não faço ideia. Foi uma das últimas vezes que a gente se encontrou.
Mas dá para ver, né? O Prima fala com paixão aqui, por isso a gente iria até amanhã falando, Prima. Mas eu vou ter que encerrar o nosso Golcast, embora esteja muito legal. Eduarda, mas assim, ó, eu só vou pedir uma coisa, agora que o Luiz entrou nesse campo e coisa, eu acho que o Prima, depois dessa aula, tem que nos contar a melhor história da Copa do Mundo de 94. Tetracampeão tetracampeão mundial. Acho que a gente merece, os nossos ouvintes que estão nos vendo. Prima, conta uma história de 94 aí, inédita, que tu te emocionou, como diz o Luiz. Acho que isso merece. Tem coisas que a gente não pode falar, né? Porque você expõe as pessoas, né? Isso daqui é uma coisa que a gente está gravando, outras pessoas vão ver, né? Mas eu acho que quando você conhece o grupo, ou seja, respeita o grupo de jogadores, e o grupo de jogadores te respeita como profissional, naquele período que você se propôs a fechar um trabalho, tá? Você fecha os olhos e fala para ele, faz o que quiser, em 1 hora. Depois de 1 hora eu vou abrir o olho e tem que estar tudo no lugar de novo. É isso que eu imagino, Nó. Quando você tem um objetivo traçado, quando você tem consciência do que você pode fazer, né? Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta e sexta para jogar no domingo. Você pode trabalhar de manhã e de tarde, alternar, oscilar. Então, se tu terminou um jogo no domingo aqui e vai ter outro no outro domingo, aquela semana de trabalho, ela não pode se voltar em treinamentos sem corrigir os defeitos do jogo do domingo anterior. Na Copa do Mundo, em 94, foi um grupo de 41 pessoas, entre comissão técnica, jogadores, departamento médico e chefe de delegação. Nós tivemos dias em que falava-se grosso, né? E que terminava tudo no final do ônibus, vinha o Ricardo Rocha cantando samba, brincando dentro do ônibus. Aí, de repente, o Ricardo Rocha gritava lá no final do ônibus, Zagallo, eu te amo, mas eu sou casado. Eu te amo, mas eu sou casado, hein? Então, são coisas que, dentro da seleção brasileira, nós criamos... Eu tenho o WhatsApp de todo mundo da seleção. A gente conversa quase que diariamente. Eu não sou muito de mexer em WhatsApp, mas eles mandam mensagem. Alguém precisa de alguma coisa. Alguns não estão mais aqui, como o Dr. Lídio Toledo, como o Nocaute Jaque. Então, são pessoas que deixaram a gente. Mas quem está, nós estamos sempre em contato. Então, as coisas que nós fizemos, se tivesse que fazer de novo, eu faria tudo de novo. Um dia de folga, que o Zagallo e o Parreira, que eram os responsáveis, chegou, olha, vamos dar um dia de folga. Foi nesse dia, o Mauro Silva falou para mim assim, professor, o senhor vai fazer alguma coisa? Tem alguma programação? Eu falei, não. Eu não sei, eu vou ficar por aqui. Ele falou, então vamos sair comigo, vamos tomar um chopp. Aí chegou um carro alugado, era um carrinho conversível, sem capota. Aí fui eu e o Mauro Silva tomar chopp. No dia seguinte, ele estava trabalhando e, entende? Aí agora, não agora, há uns anos atrás, toca o telefone aqui na minha casa. Prima, o que tu está fazendo? Eu falei, não, eu estou em casa, vou pegar meu filho na escola. Eu falei, então tá, vou te dar um endereço para você ir lá dar um abraço no Romário. Era o aniversário do Romário. Aí eu fui aqui na Barra, num condomínio fechado, estava lá a tropa toda reunida. Aí o Romário, quando me viu, falou, pô, meu professor. Eu falei, ô, baixinho, tudo bem? Ele falou, hoje você vai tomar um chopp comigo, que eu nunca bebi chopp com nenhum jogador, assim, junto com eles. Por quê? Eu sempre fui da linha de que quem comanda tem que estar um pouco à parte, entendeu? Que é para você, na hora de cobrar alguma coisa, não ter mistura, para a gente não ter envolvimento. Entende? Então, aconteceu isso. Aí eu fui, aí ele me deu um copinho de chopp, brindamos. Aí eu falei, agora eu vou embora. Não, fica, mais tarde vai ficar melhor. Eu falei, não, eu só vim aqui para te dar um abraço. Então, o futebol ele é assim. A gente tem que saber os limites para a gente entrar e sair.
que é para a gente sempre olhar por cima, sempre olhar assim como eu estou olhando aqui no teu olho, sempre olhar assim, sem virar a cara para o lado, sem cruzar. É o Prima, que eu fiz aí. Tu falou em fechar os olhos e acreditar. Quando o Baggio foi bater o pênalti, tu ficou com os olhos abertos ou fechados? Fiquei aberto, amigo. Fiquei aberto. Eu estava confiante. Porra, ali são situações. É o que acontece. Cada comissão técnica toma uma posição que acha que tem que tomar. Na nossa concentração, em 94, não entrava a esposa de ninguém, não entrava ninguém na concentração. Mas teve outras concentrações que entravam, mas porque já tinham aquele ambiente formado, já tinha aquela outra envolvimento. Entende? A gente não pode falar que deu certo ou que deu errado, não. O comandante é o comandante, pô, respeita. Entende? Eu acho que a cabeça de uma equipe passa pelo comandante. O comandante da equipe, como o presidente do clube e o treinador da equipe, são as pessoas que têm que ter a última palavra, entende? Tudo que eu sabia com relação ao Bragantino, ao Vasco, quando eu trabalhei com o Zagallo no Flamengo e outros lugares, no Japão, eu não tomava frente numa reunião, porque eu achava que eu tinha que falar. Não. Eu passava para o treinador, via alguma coisa e passava para ele falar da fórmula dele. Porque ele era o treinador. Ele sabia de que forma ia embutir aquilo no grupo, ia infiltrar aquilo no grupo. Quando um grupo, às vezes, não dá certo, numa comissão técnica, é quando todo mundo quer falar alguma coisa. É quando todo mundo acha que sabe alguma coisa. Professor, que aula de vida que você nos deu hoje. Que coisa mais gostosa ouvir você, prima. Eu estou vendo que você está emocionado e quem está nos assistindo no YouTube está percebendo também. Que coisa linda ver você falando com o coração, falando desse equilíbrio tão necessário e mostrando toda essa paixão que você tem. Que coisa linda. Muito obrigada por dividir com a gente, prima. Não, porque eu parei. Eu dei uma parada na minha vida. O Henrique sabe disso, o Luiz Henrique sabe disso. Porque chegou uma situação no futebol em que parecia que eu não tinha mais vida. Parecia só que eu era do futebol. Mas eu tinha filho. Eu tenho um filho advogado, tenho uma filha dentista, tenho uma esposa que é nutricionista, que é chefe de cozinha. E eu precisava namorar minha esposa, precisava passear com eles. Aí eu cheguei, quando eu voltei do Japão, falei para ela, olha, eu vou parar de trabalhar. Foi quando o Zagallo terminou o Flamengo, foi quando eu vim do Japão, fui para o Flamengo. Aí terminei em 2002, fui ser treinador do Taubaté, que era do Reinaldo, da Federação Paulista. Aí depois eu falei, eu vou parar. Eu quero passear com vocês. Aí eu fiz isso. Aí depois de 10 anos, de eu afastar do futebol, eu não ia nem ao Maracanã. Eu não ia ver jogo nenhum. Aí o presidente da Federação Paulista, lá o Reinaldo, junto com o Mauro Silva, me chamaram para ir a São Paulo. Aí eu fui a São Paulo, numa reunião. Almocei com eles lá, numa reunião de presidente. Falou, prima, o que você está fazendo? Eu falei, eu sou dono de restaurante, lá no Rio de Janeiro, perto do Maracanã, e está muito bom assim. Final de semana eu vou para onde eu quero ir para Búzios, eu vou para Búzios. Se eu quero fazer alguma coisa, eu vou embora fazer. Aí ele falou assim, mas eu não vejo você assim. Eu vejo você no futebol. Você é um cara do futebol. Aí ele pegou um convite, deu para mim. Falou assim, isso aqui é um convite para você fazer o curso de atualização da licença A. Você vai ser treinador de futebol. Aí eu, tudo bem. Aí eu fui o curso. Uma semana de eu estar lá em Águas de Lindóia, no curso da CBF, o Mauro Silva me liga. Prima, tá gostando do curso? Falei, Maurão, com toda sinceridade, eu não vim aqui para aprender. Eu vim aqui para ver se meus cabelos do braço ia arrepiar, para ver se ia mexer comigo. E mexeu comigo. Que coisa linda. Eu voltei, através do Weber Magalhães, mas com o objetivo de fazer um trabalho. Mas não foi possível. O Luiz Henrique sabe muito bem disso, que não deu certo, não conseguimos fazer.
estou esperando a oportunidade de fazer, porque eu não parei Prima, ainda. eu espero que essa oportunidade chegue e que você possa colocar esse coraçãozinho aí a toda prova. Estamos te desejando o melhor, prima. Te agradecendo aí por dividir essa paixão com a gente, que nos une também, somos todos apaixonados pelo futebol. Muito obrigada pela tua presença aqui no GolCast. Foi muito bacana esse bate-papo, né, meninos? Muito bom, muito bom, muito bom. Antes de fechar, Cristina, eu vou pegar uma imagem que eu tenho, que é para vocês verem o que a CBF fez com a gente nos 25 anos do Tetra. E o Prima agora, para a gente encerrar o nosso GolCast com essa imagem super especial, Heróis do Tetra, 25 anos. Prima, que linda homenagem, parabéns pelo teu trabalho, pela tua carreira, por essa paixão que você tem pelo futebol, que é comum a todos nós. Ó. Nosso aplauso para você, parabéns. E muito obrigada. Obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, prima. Valeu, fica bem. Valeu, muito legal. O cara do Tetra que cuidou lá da preparação física. Prima, muito obrigada. Esse foi o nosso GolCast, o podcast que fala de futebol de um jeito diferente. Um beijo para vocês e até lá.